Aqui estamos juntos novamente para seguirmos com o estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 8. Em pleno campo de batalha. Novamente dividiremos o capítulo por ser demasiado longo. Terminado o majestoso encontro, unimos-nos a alguns grupos emocionados em grande expectativa de servir naquele momento extraordinário e caracterizados pelas incertezas que a pandemia estava deixando em toda parte por onde passava. Em alguns países, lançava a linha máxima da contaminação para o natural recuo e até mesmo arrefecimento, que já se podia perceber em alguns lugares. As providências e recomendações dos órgãos de saúde geravam muitos conflitos em razão da forma de cada governo considerar o recolhimento das pessoas em vigorosa quarentena ou a liberação controlada, a fim de evitar-se outros danos, os de natureza econômica. Empresas sem patrimônio de sustentação começaram a admitir funcionários, gerando maior soma de dificuldades para a sustentação familiar. E caso a quarentena se prolongasse, a falta de produção alimentícia caísse, o surgimento de um novo problema. Indivíduos perversos e organizações internacionais, que sempre se contentaram com a desgraça dos países pobres, começaram a semear insegurança, e os dias que viriam estavam semeados de sombras inquietas com ameaças de perturbação da segurança pública. O esforço de todos nós tinha por impositivo demonstrar que o amor de Deus nunca cessa, bastando que o necessitado se coloque em posição de beneficiar-se e saiba submeter-se às condições vigentes. Infelizmente, porém, nesses momentos terríveis, aventureiros desumanos aproveitam-se para ganhar benefícios ilegais. Os intrigantes políticos, sempre desinteressados do povo que os elegeu e agora o trai de forma cruel, movimentavam-se nas casas das leis, especulando vantagens, comportando-se de forma truculenta, enquanto a morte continuava ceifando as vidas deixadas em plano secundário. Após ouvirmos diversos grupos de diferentes áreas do país, retornamos preocupados à nossa sede de trabalho para mergulharmos na ação que não poderia ser postergada. Todos estávamos conscientes das magnas responsabilidades que nos diziam respeito. Em profundo silêncio de meditação, recordei-me de quando Jesus chamou os amigos e os enviou, 2 a 2, a Galiléia e seus arredores, a fim de prepararem o solo para a semeadura do Evangelho. Guardando as distâncias próprias, éramos os seus novos discípulos, visitando os grupamentos que o iam receber. Uma onda de alegria desconhecida nos invadiu o ser, e assim que chegamos à nossa sede, busquei o repouso com a imaginação incendiada de expectativas e ansiedades. O dia abençoado raiou brilhante em convite à ação do bem em triunfo. Jamais as sombras lograram vitória, porque basta um raio de luz para diluir a treva. Assim como um exemplo de amor para vencer os bastiões da ignorância e ali implantar as bênçãos da esperança e da paz. Permanecia a psicosfera densa e cinza escura que nos confirmava o desequilíbrio dos pensamentos humanos. As conversações, com as compreensíveis exceções, eram de baixo nível, algo que a sociedade se acostumara com facilidade, entremeando os diálogos com expressões chulas, no modernismo vulgar, típico da vida moral de cada qual, e o número de espíritos viciosos, vulgares, zombeteiros e vingadores era expressivo, preocupante. A grande maioria havia sido libertada das regiões de pânico e expiações sórdidas, facultando que essas populações, antes prisioneiras dos refúgios punitivos, pudessem agora conviver com os reencarnados de mais ou menos do mesmo quilate, quando vaza a vinculações perigosas, por se tratar de um outro tipo de epidemia de natureza moral. Os grupos humanos, invariavelmente, se encontram enleados nas teias mentais e emocionais desses desencarnados, que se lhes agudizam às preocupações, os problemas em que se encarceram de natureza servil. Certamente outros grupos destacavam-se, formando uma psicosfera saudável,
demonstrando que no pântano dos lírios são os mais perfumados e que uma faixa imensa da sociedade mantém valores éticos e comportamento compatíveis com as suas crenças religiosas, todas muito respeitáveis ou mesmo filosofias comportamentais edificantes. Na comunidade onde nos hospedávamos, podíamos distinguir perfeitamente a aura brilhante dos dedicados trabalhadores, como de um grande número de assistidos que se mantinham vinculados à beleza, aos aspectos sadios da existência. O setor educacional infantil era o que ostentava mais belas vibrações, e mesmo considerando-se que quase todos os estudantes e beneficiados dos setores de atendimento vinham de bairro muito pobre, violento, onde os vícios mais cruéis não se compadeciam de ninguém. Notamos espíritos nobres interessados na sua formação de cidadania, inspirando os professores, mesmo aqueles com menor interesse pelo trabalho, que o conduziam como um fardo desagradável. A diretoria providenciava constante contato com excelentes educadores que anelavam por uma grade escolar bem trabalhada, própria para a assistência futura dos alunos. Víamos que estes se encontravam muito bem inspirados, lutando em favor de uma educação completa, e não apenas da instrução, que quase desdenhada pelos próprios professores. Infelizmente, ainda não se desejou compreender que a educação é a alma da vida para todas as criaturas e que é o instrumento mais valioso da existência humana para o êxito e o progresso do ser humano no mundo em geral. Também notava o ódio de alguns obsessores vinculados às crianças, que pareciam ter distúrbio de aprendizagem, agressividade, sendo mais atesanadas pelos seus adversários, que tentavam impedi-los de desenvolverem-se, tornando-se difíceis de serem mantidos nas salas de aulas. Porque a instituição sustenta suas bases na doutrina espírita, orienta os mestres e os educandos à terapia do Evangelho, aos passes e à água fluídica, resistindo todas as provocações dos perversos algozes. Com o tempo, é claro, esses inimigos ferozes terminavam por modificar o comportamento, liberando suas vítimas que passavam a cultivar ideias e objetivos superiores aos muito debatidos nos lares e bairros onde viviam. Depois de assistirmos a um grupo de adultos que se beneficiava de passes matinais, rumamos ao hospital onde deveríamos continuar com a nossa atividade. Quando chegamos, o movimento era incomum. Aquela manhã havia sido uma das mais severas, porquanto o número de pessoas com sintomas que pareciam proceder da Covid-19 aumentou significativamente, mas nem todos o eram, realmente. Chamou-nos a atenção uma paciente que fora trazida em um táxi e apresentava sinais típicos da doença: febre alta com sudorese, tosse seca com tremores, dores de cabeça e muito perturbada. Encaminhada à sala de atendimento, debatia-se contra os enfermeiros que a conduziam, afirmando estar muito bem e que a doença era de outra natureza. Pela aparência, tudo firmava a contaminação, mas notamos a presença de um adversário desencarnado que se lhe vinculava ao centro mental, irradiando as suas energias enfermiças ao aparelho respiratório, que desciam pelo trato digestivo em sucessivas ondas escuras que ela deglutia, constituídas por energia deletéria que exteriorizava num odor nauseabundo como de um cadáver. Nosso irmão Spinelli convidou o nosso passista Cláudio, que lhe aplicou a bioenergia com unção e conseguiu desalojar o vampirizador, deixando-a quase extenuada com abundante sudorese. Atendido pelo irmão Eudalbo, que o manteve em seu campo vibratório, após explicar-lhe a providência tomada, ele reagiu informando que estava perfeitamente consciente do que estava acontecendo e era o responsável pela sua doença, que vinha de uma bronquite crônica e exaustiva. A paciente, que apresentava condições de pobreza quase extrema, ao sentir-se livre da constrição a que era submetida pelo vingador, foi acometida de choro e lamento, abordando a sua situação de miséria econômica e social. Morava em bairro denominado Alagados, porque as águas das marés sempre inundavam o pântano onde se erguia a imensa área de pobreza e vergonha humana. Examinada no momento, a febre parecia haver baixado um pouco. A tosse seca diminuiu, assim como o tremor do corpo.
foi rotulada como provável portadora de Covid-19. Deram-lhe uma substância para tomar e voltar dentro de 14 dias. Ela suplicou pelo internamento, pelo menos para poder comer, ter como descansar. Chorou, implorou. O irmão Spinelli aproximou-se de uma enfermeira e sensibilizou-a com palavras de compaixão. Ela tomou-lhe a mão, levou-a a uma saleta, oferecendo-lhe uma xícara de café com leite e uma côdea de pão. Eu acompanhava o drama com lágrimas, num mundo tão rico de extravagâncias, e o tremendo vírus da fome igualmente estava matando. A jovem aconselhou a ir para o seu barraco, onde estaria talvez mais garantida do que no hospital, e conseguiu acalmá-la. O irmão Cláudio aplicou-lhe energia extraída da natureza, mesclada com os seus fluidos de amor, e ela reanimou-se, logo saindo acompanhada pela pessoa que a trouxera. O irmão Spinelli acercou-se do espírito, que permanecia agitado, e falou-lhe com imensa doçura e respeito da sua influência obsessiva junto à paciente, que merecia compaixão pelo estado de penúria em que se encontrava e a situação de possível portadora do novo coronavírus. Sarcástico, sem nenhum sentimento humano de misericórdia ou de amor, ele reagiu com violência. Isso é o mínimo que programo para submeter essa infeliz aos meus caprichos. Matá-la-ei em poucos dias, asfixiando-a por intermédio da doença e das minhas forças de ódio, aguardando-a cá, assim que chegue, antes mesmo de se desembarace das carnes abjetas. A um sinal, Cláudio acercou-se, aplicou-lhe energias entorpecentes, com movimentos especiais, e em pouco tempo ele adormeceu. Foram chamados 2 padioleiros que o transferiram para a nossa sede para providências posteriores. Fiquei perplexo ao observar que os pacientes que chegavam, invariavelmente, estavam acompanhados por espíritos vulgares, alguns dos quais se adentravam na sala de consulta, enquanto outros, mais hábeis ou perversos, afastavam-se, ficavam em atitude de deboche e sarcasmo em relação às pessoas que vinham ao hospital. Assim, aguardavam o resultado dos exames e prosseguiam no comportamento a que estavam acostumados. As suas interferências na conduta das pessoas eram visíveis e lamentáveis, parecendo que se nutriam reciprocamente um do outro. Logo entendi que era resultado da convivência habitual e da falta de disciplina mental do reencarnado que se comprazia com esse tipo de companhia. Continuamos então esse caso na próxima leitura, para que não fique muito longo. Por hoje ficamos por aqui, aguardo todos amanhã, na continuação. Abraços!